Olá! O vídeo de hoje é sobre Interrompidos, da Ale Mota. Bom, eu conheci a Ale no Instagram. Ela tem fotos maravilhosas no perfil dela e ela entrou em contato comigo perguntando se eu queria receber o livro dela, o livro de estreia dela, que é o Interrompidos, que saiu pela editora Reformatório. É engraçado que até o nome da editora combina com o livro. E aí a Ale me mandou um material de divulgação, né, pra eu ver se me interessava. E eu falei, que legal, microcontos, me manda sim, porque eu gosto bastante. Não sei se vocês já sabem, ou se eu já contei aqui no canal, acho que não, que eu gosto muito dos contos do Dalton Trevisan. E então eu fiquei animada para ler microcontos de autora mulher, não conhecia. E aí a Ale me mandou o livro. E, gente, eu devorei o livro. Ele é muito bom. O livro tem uma epígrafe ótima, é uma epígrafe dos Salmos, que diz o seguinte: que homem há que viva e não veja a morte? E assim, o livro tem muito a ver com morte. Ele tem muito a ver com os nossos piores sentimentos, com ira, com vingança, com raiva. Ele, de uma certa forma, aborda o extravasamento desses nossos sentimentos ruins. Então, a nossa vontade de se vingar, a nossa vontade de acabar com uma situação cotidiana desagradável, mas persistente, né, de acabar com a nossa frustração. Tá tudo muito presente nesse livro. E o livro, então assim, o livro é muito contemporâneo, é um livro muito urbano. As situações abordadas aqui, elas estão muito ligadas ao cotidiano e à cidade, à vida na cidade, né? A Ale é de São Fidélis, uma cidade aqui no Rio, né, no interior do Rio. Ela é arquiteta. Mas ela fala bastante aqui da cidade do Rio, né, dos bairros do Rio. E o que eu achei engraçado é que várias das histórias, as histórias são muito curtinhas, eu vou ler algumas pra vocês verem como elas são ótimas. Algumas das histórias, elas parecem aquele tipo de coisa que a gente leria nas páginas policiais do jornal, sabe? Assim, são totalmente possíveis. Mas com uma nota de humor. Então, assim, são pequenos contos, a maioria deles narrados em primeira pessoa, e com um humor negro, assim. Não são politicamente corretos, e nesse sentido me lembrou muito o Nelson Rodrigues. Eu fui tomar café com uma amiga e levei o livro, né? Tava na maior empolgação. E eu falei pra ela que os contos dela me pareciam uma mistura do Dalton Trevisan com o Nelson Rodrigues, assim. E isso, pra mim, é elogio, tá? Então, eu gostei bastante. Eu vou ler alguns dos contos. São curtinhos, para dar o gostinho, para vocês verem como é bom. No hospital. Fui ao hospital por causa de um furúnculo na perna. Sentado na recepção lotada, senti uma queimação que descia da coxa até o pé. Tontura. Enjoo. Na Record passou que foram 3 feridos e 2 mortos. Na Globo, 4 feridos e 2 mortos. Na Band News, 3 feridos e 3 mortos. Todos erraram. No tiroteio, feriram 5. 3 pacientes e 2 guardas. Estes vigiavam o traficante. A polícia não recapturou o cara. No morro soltaram fogos. Só eu morri. A bala perdida perfurou minha artéria femoral. Fui enterrado com a coxa destroçada. Já não havia furúnculo. Eu compartilhei alguns contos no Instagram e um monte de gente veio me perguntar: nossa, que maneiro, que legal, né? Que livro é esse? E eu vou ler aqui um dos que eu compartilhei, que assim, é micro. E assim, gente, é muito difícil atingir o poder de concisão que a Ale consegue aqui nesses contos. Obituários. Minha amiga gosta de ler obituários todos os dias, logo de manhã. Termina a leitura sorrindo. Ela é muito eficiente, gosta de ler o resultado do seu trabalho. Como eu disse, as situações descritas aqui são bem contemporâneas, então você tem a pessoa insatisfeita com o casamento, aquela pessoa que quer se vingar porque foi traída, mas também tem outras coisas, não necessariamente tudo aqui é vingança e assassinato, algumas coisas são sentimentos ruins de tristeza, de medo, de desespero. E eu acho que a Ale aborda muito bem, mas são muito contemporâneas, são muito ligadas ao nosso cotidiano. Eu vou ler mais uma. Prato principal.
frango assado com batatas portuguesas, arroz branco bem soltinho, salada de rúcula e palmito, molho de mostarda. Fiz seu prato. Enquanto comia, falou do seu carro na revisão, do CD novo da sua banda predileta, reclamou do seu patrão e emendou na chuva que se viesse atrapalharia seu futebol. Sentada na cadeira ao seu lado, acompanhei a revisão, a banda, a possível chuva, a reclamação. Sou ótima para acompanhar. Sou como molho de mostarda. Ele terminou de comer, eu sorri. O veneno demora uns minutos para fazer efeito. O livro, além dos microcontos, tem umas fotografias. Como eu falei, a Alê tem um Instagram com fotos muito bonitas. Então, o livro ele vem com fotos da própria Alê em preto e branco. Umas fotos muito bonitas, algumas fotos que têm a ver com os contos, né? Aqui, os vários contos têm a ver com morte. Então, aqui tem uma foto de cemitério. E tem uma foto que eu adorei aqui, porque o meu conto eu acho favorito, que foi o que mais ficou ecoando na minha cabeça, porque é aquele conto que termina em aberto, sabe? Aquela coisa que não te dá, não faz concessões, e você só fica com as especulações, que é um conto chamado A Porta Fechada. E ele tem um quê de insólito, então eu gostei bastante. Ele me pareceu assim... Ele me lembrou um pouco do Cortázar, me lembrou um pouco da Mariana Henriques, que eu falei aqui recentemente no canal. E que é essa casinha no meio, assim, meio de um mato, de um quintal com a porta fechada. Tem tudo a ver com esse conto. Eu achei o máximo como as fotos dialogam com os contos, com as histórias, né? E aí, essa edição tá super bonita. A editora caprichou essa reformatório. E, assim, o livro, né, a Alê não estreou com pouca indicação, não. Porque o livro tem orelha do Carrascosa. E aqui na quarta capa, ele tem um texto da Adriana Lisboa e outro do Marcelino Freire. Então, super bem indicada. E assim, Ali, adorei os contos. Adorei, você estreou muito bem, realmente. Os textos são ótimos. Recomendo muito para quem gosta de conto. Lembrando que, assim, o Cortázar costumava dizer que se você comparasse a literatura de ficção com o boxe, o romance ganha por pontos. E os contos ganham por nocaute. E assim, os contos da Alê são assim uma voadora no meio da sua cara. E um modo de fazer contos é esse modo através do recorte, né? Ele não vai ter um início, meio e fim. Ele é como um instantâneo, sabe? Ele é um recorte. E é isso que são esses contos aqui. Gostei demais, a Alê escreve muito bem. Eu adoro as frasezinhas de humor no meio da história, assim, como eu falei, é um humor quase sempre negro. Gostei muito, achei muito legal, Alê. Ótimo seu livro, muito obrigada. Tirando onda aqui, porque minha cópia é autografada. E como você me sugeriu, li seu livro tomando café, tá, Alê? É isso, gente. Eu vi que o livro tá à venda na Amazon, não aparece a capa, não sei porquê, mas ele tá à venda. E a Alê tem um link que eu acho que é ela mesma que vende. Então vou deixar os dois aqui, caso vocês se interessem. Então é isso, beijinhos e até a próxima. Tchau.